Então você decidiu se tornar um roteirista, escrever histórias para cinema, televisão, quadrinhos, de repente, YouTube, até videogames. Bem, esse vídeo é para você. Então, em primeiro lugar, parabéns e força, porque esse é um trabalho muito apaixonante, ao mesmo tempo é uma área difícil com algumas complicações. Então fiz esse vídeo aqui com 10 coisas que você precisa saber, que eu adoraria que tivessem me contado lá quando eu estava começando, para que você se torne um roteirista profissional, ganhe dinheiro com isso e crie também histórias interessantes. Então, em primeiro lugar, roteiro é uma arte muito difícil, muito complexa. Prepare-se para estudar muito. Cada um que fala sobre isso fala coisas diferentes, de formas diferentes. Então a gente acaba estudando a mesma coisa sob pontos de vista muito diferentes, o que é muito legal, muito interessante mesmo. E claro que com o tempo você vai criando o seu próprio estilo e o seu próprio processo criativo. Até lá, prepare-se para estudar muito mesmo. Segundo lugar, se você é um apaixonado aí pelos filmes hollywoodianos, essas grandes produções, recomendo que você faça a sua carreira no exterior, tá? Busque isso, escolas, de repente nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, geralmente esses países que falam inglês, né? A Nova Zelândia também tem produções desse porte, tá? No Brasil a gente não faz produções de porte hollywoodiano. Então cuidado para você não se frustrar com o mercado, tá? Então estude o nosso mercado, entenda quais são os filmes que fazem sucesso, aqueles que não fazem sucesso e pense se realmente é isso que você quer fazer, né? Isso, claro, falando do cinema, tá? E aí, esse tópico aqui já puxa o terceiro, que é o maior mercado, né, de ficção do Brasil é a televisão. Se você pensa seriamente em ser um roteirista profissional, olhe para a TV, é o maior filão, é onde mais se contratam roteiristas, até onde eu sei. Os maiores roteiristas brasileiros vivem principalmente de televisão e de publicidade e quando pintam quando pintam algum longa, né, algum projeto diferente, acabam fazendo também, tá? Mas vivem principalmente da televisão. Ok? Bem, quarto lugar, estude o seu público. Que tipo de filme você quer fazer? Para quem você quer fazer? Então, que tipo de coisa, né, essas pessoas, né, esse público que você quer atingir, que tipo de coisas essas pessoas estão consumindo, quais são as histórias que essas pessoas estão assistindo, tá? E por aí vai, qual que é o pensamento dessas pessoas, tá? Estude o seu público, entenda o que ele está consumindo, o que ele quer. Ok? Para que você não faça um filme aí para o seu umbigo, muito cuidado, tá? E aí vem essa questão aí do quinto ponto aqui, que é cuidado com as autobiografias, filmes que falam sobre questões suas pessoais. Geralmente isso acontece naquele caso que a pessoa é roteirista e diretora ao mesmo tempo, quer fazer um filme sobre uma experiência que viveu, que acha que é muito interessante, muito emocionante, mas eu até falo sobre isso no meu curso. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de história, porque geralmente você vai ficar mais fiel às suas emoções ou à sua experiência e vai esquecer do público, vai esquecer da sua estrutura narrativa, que tem que ser muito bem construída para o público se envolver com a história. Então, pode ser até que a sua vida seja muito interessante, que dê de fato aí material para um filme, para uma série, tá? É possível sim que isso aconteça, mas tome cuidado, você tem que tratar essas situações como situações dramáticas e não como retratos da sua vida. Então, cuidado com esse tipo de história. Sexto lugar, então eu acho que é vamos dizer assim, um antídoto para esse mal das autobiografias. Vai conhecer coisas novas, vai buscar coisas novas, assistir documentários sobre pessoas que você não conhece, sobre culturas que você não conhece, quais são os seus interesses, a tecnologia, né, é ficção científica, então vai estudar sobre novas tecnologias que estão surgindo, né, sobre possibilidades que estão aparecendo. O seu interesse não ele é histórico, ele é no passado, então vai estudar essas culturas antigas, essas civilizações antigas, porque essas coisas é que dão caldo, né, para histórias interessantes. As pessoas gostam de ver nos filmes realidades, coisas que elas não conhecem, tá?
Claro que às vezes elas gostam também de se ver, mas eu acho que principalmente as pessoas gostam de ver coisas diferentes, coisas novas, tá? Mesmo quando estão ali vendo algo relativamente familiar, né? Mas pelo menos de um ponto de vista diferente que elas não conhecem. Bem, e aí uma extensão disso é que a gente precisa estudar o ser humano. Se você quer ser um criador de histórias, você tem que entender o ser humano, como é que ele funciona, como é que ele pensa. Estude aí o básico de psicologia, psiquiatria, né? Se você é o cara mais místico, estude astrologia, tá? Ou estude biologia, não sei, estude o ser humano da maneira que te apetecer, mas tente entender, né, essa coisa tão complexa que é o ser humano, através de algum ponto de vista, seja ele antropológico, psicológico, social, econômico, porque é disso que a gente está falando. A gente está falando de seres humanos. Então, bem, aqui já vem para uma coisa mais prática. Oitavo lugar. Um roteiro incompleto igual a nada, tá? Então, se você está desenvolvendo um projeto e para ele no meio, é a pior coisa que você pode fazer, porque quando você tem um roteiro pronto, você pode mostrar esse roteiro para as pessoas, você pode de repente colocar ele no edital, né? Buscar uma equipe para fazer, né? Tentar pelo menos começar alguma coisa. Um roteiro incompleto você não consegue fazer nada com ele, não adianta, você pode até querer, mas ele não vai te dar nada, te frutificar nada. Então, começou um projeto, tente terminar ele, pelo menos uma primeira versão, para você partir depois para o próximo. Tá? Esse é um erro muito comum de quem está começando. Eu já fiz esse erro várias vezes quando estava começando. Tá? Então fazia uma cena, duas, né, de um determinado roteiro que eu estava criando, e aí de repente partia para a próxima ideia. Tá? Eu acho que isso é um grande desperdício de tempo. Okay? Então, tentem terminar as histórias de vocês, busquem terminar as histórias de vocês, pelo menos uma primeira versão, para que você vá e partir para a próxima, né? Então, nono lugar, cinema não é uma coisa que a gente faz sozinho, cinema é uma coisa que se faz em grupo, então você tem que conhecer pessoas que trabalham com cinema, tá? Pessoas que fazem filmes, ou se você quer fazer séries, pessoas que fazem séries, tá? E vale isso para todas as áreas, para quadrinhos, para videogame, para tudo, né? Então, esses são trabalhos em equipe e você tem que conhecer essas pessoas. Se você tem interesse real em ser um profissional, você tem que buscar conhecer essas pessoas, tá? Para que você consiga aí, né, ter a sua equipe ou as suas equipes, tá? Os seus contatos. E aí você vira para mim e fala, poxa, mas eu não tenho contato, eu não conheço, eu venho do interior de repente. Tudo bem, não tem problema. Contato é uma coisa que se faz todo dia. Então, a gente busca conhecer pessoas, seja pelo Facebook, ou seja saindo à noite para o bar, entendeu? Indo onde estão essas pessoas que fazem, né, que são artistas também, como você, que estão nessa área, tá? Busque conhecer pessoas novas, tá? Conversar e manter os seus contatos. É muito importante isso. Não adianta você conhecer várias pessoas e não manter os seus contatos. Então faz parte disso também, essa parte social, né? De você ter aí as pessoas com quem você pode trabalhar, né? Numa rede de contatos. Tá? São essas as 10 coisas que eu tenho para compartilhar com vocês sobre como aí começar a ter uma atitude profissional em relação ao roteiro. Tá? Eu vou falar sobre isso, sobre muitas outras coisas no meu curso de prática e teoria do roteiro, que está hospedado lá na Udemy. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, tá? Ou no Facebook, recomendo que você dê uma olhada. Eu vou falar tudo em relação à teoria e também vou falar sobre a prática, né? Como escrever o roteiro em si, ferramentas criativas, tá? E como analisar também depois essas histórias de uma forma técnica e precisa. Bem, espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Espero que o tempo que vocês gastaram aqui tenha sido recompensado, ok? E caso você tenha interesse em mergulhar nessa arte aí, né, de criação de histórias, de criação de roteiro, recomendo que você dê uma olhada no meu curso. Tenho certeza que você vai gostar.